Olá! Seja bem-vindo ao episódio 31 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E não crie expectativas sobre a minha notícia. Talvez você possa criar expectativas sobre a notícia do Ricardo. Estamos aqui novamente para falar sobre ciência e dar os nossos pitacos, né, Ricardo? Sim, mas eu já tô decepcionado com a sua notícia. Porque eu nem sei qual é e já parece bem ruim. A minha notícia é tranquila, na verdade você conhece, então não tem por que eu fazer segredo. A minha notícia hoje é sobre cachorro e Covid. Uma combinação que parece improvável, mas é muito promissora. E a minha notícia é sobre tatuagem. Pô, parece um assunto legal, na real. Parece um assunto legal. O negócio é criar baixas expectativas. Porque se for ruim, não fica surpreso negativamente. Se for boa, fica surpreso positivamente. Né? Parece uma boa ideia, Mas de qualquer jeito, antes da gente começar a dar as nossas notícias, vamos fazer o de sempre e vender o nosso jabá. Bora! Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais. Essa semana não tem podcast, mas semana passada teve o podcast com o Anderson, falando um pouquinho sobre engenharia mecânica, engenharia de materiais. E na semana que vem tem um podcast sobre exoplanetas, é isso mesmo? Com a Bárbara. Acho que sim, com a Bárbara. A Bárbara vai ser a primeira tri-convocada pelo podcast. A gente não tem tanto amigo assim, então a gente vai começar a repetir de novo, né? Daqui a pouco a gente chama o Ricardo, o Josué, e a gente vai o Gladstone e a gente vai fazendo de novo. Mas, a Bárbara vem dessa vez para falar um pouco sobre o trabalho dela, né? Trabalho sobre exoplanetas. Aliás, parabéns para a Bárbara, a nossa recém-doutora, né? Doutora Bárbara agora. Então, sim. Respeita, né? Respeita. Mas, voltando para a gente ancora os nossos podcasts no Anchor, então você pode ir lá no Anchor, você encontra todos os episódios. E o Anchor faz um trabalho bem bacana de distribuir esses podcasts, então você encontra a gente no Spotify, Google Podcast, chego a dizer no seu agregador de podcast favorito. Bom, você pode interagir com a gente também. Você faz isso através das nossas redes sociais, então a gente está no Facebook e no Instagram. No Facebook a gente tem um grupo, uma página, é só procurar lá por Só Mais Um Podcast sobre Ciência. No Instagram é só procurar pelo @SM1PSC. E a gente faz aqui esse trabalho no YouTube, né? Onde a gente traz aí algumas notícias para comentar, às vezes politicar em cima, mas nem sempre, mas quase sempre, mas nem sempre. Então, se você gosta, se você é entretido pela gente aí nessa meia hora, uma hora que a gente passa aqui, você faz o que se faz no YouTube, né? Você se inscreve no canal, você ativa o sininho, você dá like, você dá dislike, depende aí da sua reação ao vídeo. É isso? É isso. Eu não sei, qualquer coisa a gente corta esse negócio se não for pra frente, mas a gente tem uma ideia nova. Fique atento exatamente sobre esse ponto de politicagem. Vamos ver se rola ou não rola. Mas fique atento, principalmente nas nossas redes sociais, que se for rolar, a gente avisa por lá, né? Sim, a gente tá pensando em sair um pouco do assunto ciência e falar um pouco de política, que é quase um negócio que a gente não fala, né? Não, beleza. E aí, quem começa hoje? Cara, você já deu aquela desanimada na sua notícia, então já manda de uma vez, sabe? Beleza. Porque, não, então, você tem que pensar assim. Não, calma aí, você tem que pensar assim, sabe? Se você acabou de falar, sua notícia é ruim. Se eu conto primeiro, tipo, o pessoal desliga no momento que eu conto. Então, tipo, manda você primeiro porque fica na expectativa, entendeu? Ok, vamos dar novamente uma de... Meu Deus, João Kleber. Esqueci. João Kleber, exatamente. Grande João Kleber. Assista o vídeo até o final para ver a notícia do Ricardo, então. Ele tem uma revelação incrível a fazer. Surpreendente. Ai. Então, Ricardo, vamos falar um pouco sobre tatuagem. Você tem tatuagem? Eu não. Eu tenho tatuagem, eu tenho 2. Você diria que é um termo polêmico? Hoje não. Eu acho que Hoje não, mas já foi, né? 30, 40, 50 anos atrás, sim. Hoje não. Hoje tatuagem virou uma coisa de estilo mesmo, né? As pessoas... Porque antes, né, é aquela coisa, o pessoal gosta de parar pra você perguntar qual é o significado dessa tatuagem. Mano, é só porque é bonito às vezes.
Então hoje você tem um pouco mais dessa coisa de as tatuagens não tem tanto significado, mas tem um pouco mais de estética mesmo, né? Só porque é bonito. Olha, eu desenhei essa rosa aqui no meu peito porque eu acho a rosa bonita. Eu não tô querendo representar nada com ela, né? É. Então, e na real, teve sempre bastante polêmica até ligada às vezes à religião e tal. Só que, tipo, não é exatamente uma coisa nova, uma coisa que não seja tradicional. Na realidade, é bem tradicional na cultura humana, né? A gente conhece vários povos já indígenas, né? Porque se você pegar o tempo moderno, beleza, teve aquela época que marinheiro era muito conhecido por fazer tatuagem, aquela tatuagem de Porto mesmo, né, e tal. Abraço Teve a Popeye, época né? do abraço Popeye, né, e tal. Mas a gente sabe muito retratado no cinema algumas culturas nativas, antigas de vários lugares, que marcam sua pele e algumas delas marcam permanentemente a pele, né? Por exemplo, nativos americanos dos Estados Unidos, né? Tem muitas tribos que tinham esse tipo de cultura. E a questão é quão antigo essa cultura é. Esse comportamento está presente na cultura humana, né? Eu acho E que muito agora. tempo porque é uma Oi? coisa tribal isso, né? Isso é muito tempo porque é uma coisa tribal, né? Você pega, você tem tribos que se identificavam com pinturas no corpo, né? Exatamente, exatamente. E agora eles passaram mais um pouquinho para antes do tempo das primeiras tatuagens, né? Eles têm agora um estudo que foi feito em cima de uma ferramenta, né, que foi encontrada em escavações em 1985 no Tennessee, no Fern Valley. Na realidade era a cova de um homem de Fern Valley. Tá. Provavelmente em Fern Valley, né? Aham. E no Tennessee foi descoberto o que parecia ser um kit de tatuagem. Agora, uma nova pesquisa, obviamente com muito mais tecnologia, descobriu que alguns ossos, o que o pessoal meio que já pensava que fosse, mas descobriu pigmentos de tinta nos ossos que estavam, digamos assim, esculpidos em formas de agulhas. Então, eram ossos de peru, né? Bem afiados, com uma ponta assim, e com um espaço que poderia ter sido usado para tinta, e agora foi encontrado pigmentos tinta, digamos assim, né? Estrutura Aham. de que tinha tinta exatamente nesses instrumentos. Então, isso faz com que esse registro datado de 5.000 a 520, de Nossa. 5.520 a 3.620 anos atrás. Ah, não é tão velho assim. Eu tava esperando um antes de Cristo vindo aí. Até que não. Mas é antes de Cristo, né? Não, você falou 320 e poucos anos atrás. 3.620 anos atrás. Já Ah, é não, tá. dois, Não, já não, é não. antes de Eu, Cristo. eu entendi 300 e poucos anos atrás. Não, 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 não. Eles estimam que seja de 5.520 a 3.620 anos atrás, Ah, não, tá. né? Agora sim, agora sim. Eu fiquei até tipo, pô, 300 anos atrás, tipo, pô, os Tupi-Guarani não tinham, não tinham pintura no corpo? Tipo, eu realmente estranhei. Falei, caramba, que estranho, né? Não, Mas não, não. A tá. gente tá falando de milhares de anos atrás, né? O, isso, Agora sim. esse, esse é o registro que deve ser o mais antigo, pelo menos como é que é? No oeste, no leste dos Estados Unidos, no leste da América do Norte, né? Tem um Aham, registro antigo do Homem de Gelo, que viveu há cerca de 5.250 anos na Europa, que também tinha aham. essas tatuagens. O registro encontrado aí já foi aparentemente de pele mesmo tatuado, né? Como esse registro eles têm esse range de idade assim meio longo, você vê 5.520 anos atrás pode ser mais antigo que o da Europa, mas como não tem a certeza, então não dá para saber ainda, né? Uhum. Que aí o da Europa é mais ou menos confirmado que pelo menos 5.250 anos atrás. E, e meio que é isso, eles faziam kit, tinha essa cultura e faziam com ossos de peru. É estranho, né? Osso de peru não parece a coisa mais resistente do mundo pra você fazer uma agulha a partir dele, né?
Seria Eu interessante não também sei. saber... não, É que tá, eu também normalmente a não... gente pega um osso de peru depois que ele já passou no forno, né? Exato. Mas assim, ainda assim não parece ser um negócio muito difícil de quebrar, né? Mas eu acho que assim, ele tem que vencer a resistência da pele, Não então é tão difícil. é bem tranquilo, sabe? Tipo, Hum. Não, sim, dá pra faz, furar a faz pele sentido. tranquilamente com osso, né? Como é Então, que é? nesse sim, Fraturas expostas estão aí pra provar isso. né? Então, mas nesse sentido é até bom, né? Porque ele é mais fininho, então acho que é mais fácil de você talhar ele, você manusear ele pra fazer a pontinha com a agulha. Eu Prova... imagino que seja nesse sentido mesmo, porque você pega, assim, os ossos que tem, quem quiser entrar Uhum, no artigo que tá na descrição, como sempre, aí pra ver, os ossos, uhum. eles são, tipo, eles são formados meio que uma agulha, e o lance é que você tem um espaço ali, onde fica o... Minha mãe sempre chamou isso de tutano, não sei qual que é o nome científico Tá, o que negócio. tem dentro do osso, né? É o que tem dentro, né? Aquela parada que basicamente serve pra ajudar a produzir sangue. Então você Aham. tira aquilo que é aquilo e fica um negócio oco. Então Um é um lugar ali caninho. para já colocar a tinta, né? E aí eles quebram um semicírculo em cima e afiam uma pontinha que fica de baixo. Então eu acho que é mais Não, prático de se fazer com isso. eu acho que ele é mais fácil de manusear, menor, então dá pra você fazer tatuagens menores, né? Imagina, você vai querer usar sei lá, um osso de urso pra fazer o negócio. Você vai, tipo, afundar a pele do cara, né? É bizarro. Então, eu acho que Então, eles na realidade, usavam. se você pensar, eu acho que a gente procuraria um osso mais de diâmetro mais fino. Eu acho que eles não Uhum. conseguiram nada mais fino do que Osso de peru. que tem uma certa resistência para furar que o que não um osso exatamente de uma ave, né? Não, pensando assim de cabeça, eu também não consigo pensar o osso de nenhum outro animal que seria mais fino que de uma ave. Assim, talvez você pudesse pensar em alguma coisa como tipo espinha de peixe, alguma parada assim, mas aí eu acho que já é outra paga. Aí Já não é tão complica para colocar resistente, né? tinta, talvez. E também não é tão resistente, né? É muito mais mole. Eles provavelmente usavam essas tatuagens para questão de identificação e para marcação, né? Para se identificar como de uma tribo ou de outra. E também para marcar, simplesmente para marcar as pessoas, né? Não, da hora. Não é ruim, não, a tatuagem. A tatuagem. A notícia é legal até. É curioso, pelo menos, sabe? Tipo, que é tão velho assim. Eu imaginava que fosse velho, né? De novo, né? Por causa daquela questão de ser um modo de identificação tribal, mas eu não achei que fosse tão velho assim. Né? É muito velho. Não, e é bem legal que tá bem desde o início. Não desde o início, né? Mas é uma cultura bem antiga. Uhum. E você vê, um comportamento não é um comportamento tão simples, né? Você saber que você causando uma ferida e jogando pigmento ali dentro, você consegue deixar aquela cor permanentemente, ou aquele É, pigmento permanentemente na pessoa. Então, eu acho que esse negócio não evoluiu tão. Como é que chama? Não foi tão brusco assim, não. Do tipo, o cara pensou em marcar as pessoas e pensou, por que eu não faço isso com tinta? Eu acho que eles. Primeiro, sei lá, né? E agora é só especulação. Que talvez eles fizessem realmente machucando a pessoa, sabe? Fizesse realmente um ferimento ali com qualquer coisa, aí viram que aquele negócio cicatrizava, meio que sumia. Aí eles devem ter imaginado, como é que eu faço isso ficar permanente, né? Taca tinta ali. E aí eles criavam ali as tinturas deles, né? Alguma deve parada ter assim. tido um processo evolutivo de aprendizado interessante, né? Uhum, Sabe-se lá uhum. quanto tempo levou esse negócio. Mas é isso, É. essa notícia, notícia curtinha, de certa Mas é forma legal. interessante. É sim. Fez o dela, assim. Expectativas eram baixíssimas e ela atendeu essas baixíssimas expectativas. Então fiz bem. Fez. Porque agora, como é que é? Agora vem a revelação. Para, patrocinador. Não. É, na verdade, eu vou falar de mais um 7-1 que tá rolando, tá? Por que mais um 7-1, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tá jogando teste fora porque venceu e a gente não testou. Enquanto aqui no Brasil a gente tá discutindo de por que remédio para malária não serve para vírus, na Alemanha o pessoal tá treinando cão farejador para detectar pessoas com coronavírus. Tá? Esse estudo não é novo. Esse estudo saiu ano passado, pelo menos a ideia dele, né? Não sei se ele começou já ano passado, mas a ideia foi do ano passado. E a notícia que eu vou comentar hoje é de fevereiro desse ano, então também já não é tão nova assim.
Mas, basicamente, o que foi feito na Alemanha foi que eles treinaram alguns cães, tá? Para que eles fossem capazes de identificar uma pessoa, ou melhor, a presença do coronavírus em pessoas, sejam essas pessoas assintomáticas ou sintomáticas. O que é bastante importante, né? Porque as pessoas assintomáticas também transmitem, né? Bom, o estudo ainda não é tão robusto, né? O estudo demandou 8 dias de treinamento dos cães. Isso foi feito em Hannover, na Alemanha, né? Por isso o 7-1, tá? Esses cães não são cães quaisquer, né? São cães já das Forças Armadas Alemãs, então já são cães treinados. E após esses 8 dias de treinamento, esses cães foram capazes de detectar corretamente o coronavírus em 94% dos casos, o que é bizarro. Ah, mas 94% de quanto? De 1.012 amostras de saliva ou secreção respiratória. Então não é um número tão baixo assim também. Tá? Só explicando, né? A Esther Schock, que é a veterinária da escola... a veterinária da escola de cães Esther Schock, né? Ela falou que os cães eles são condicionados a cheirar o odor do coronavírus, que vem das células das pessoas infectadas, né? Até porque o vírus em si não exala odor nenhum. Tá? E o cão, então, pode sentir o cheiro das substâncias liberadas ali pelo ser humano e começar a identificar isso. Tá? Cara, é sensacional a ideia. Tá? Os cães eles podem farejar tanto pessoas com infecção ou sem infecções. Tá? O que é só fantástico. Você diz sem sintomas? Seria, sim, sem sintomas. Isso, os assintomáticos. Caralho. Né? É porque assim, apesar da pessoa ser assintomática, o vírus está trabalhando ali no corpo dela, né? Então provavelmente... até mesmo pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus, então alguma coisa está acontecendo. Então. Ela provavelmente muda o metabolismo da pessoa e assim, as secreções da pessoa devem emitir ali, será um cheiro diferente, né? Bom, não é só a gente que ficou impressionado. O Stefan Weil, né, o governador da Baixa Saxônia, lá na Alemanha, ele ficou tão impressionado, e olha só, né, um teste científico funcionando, um governador ficou impressionado, um negócio quase surreal aqui pra gente, e ele pediu que mais desses testes sejam feitos, né, a fim de verificar se é viável ou não usar esses cães farejadores no dia a dia, para ajudar na detecção de pessoas com coronavírus em locais de grande circulação. E por locais de grande circulação, a gente está falando fronteiras e aeroportos, tá? E aí outra coisa também quase que impensável pra gente, né? Imagina aqui no Brasil alguém verificando fronteira. Ou verificando aeroporto. Tipo, impensável, né? Bom, cara, em grandes eventos ainda, né? Tipo show, esse tipo de coisa, aí fica um pouco inviável a utilização dos cães, né? Isso é o que afirma o Stefan Weil, até por causa da grande concentração de pessoas. Ali sim seriam muitas pessoas muito juntas uma da outra, né? Aí fica mais complicado. Não é exclusividade da Alemanha, né, a ideia dos cães farejadores. Os cães farejadores, inclusive, já estão em uso nos aeroportos de Helsinki, na Finlândia, Santiago, no Chile, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, os cães farejadores estão sendo usados em jogos de basquete do time Miami Heat, lá em Miami. Porque agora, né, não sei se você sabe, tá rolando os playoffs da NBA, que é tipo o ponto máximo ali do campeonato, e os playoffs estão com público, tá? Até porque os Estados Unidos já vacinou uma porcentagem significativa da população, inclusive o uso de máscara em ambiente público já não é obrigatório. Pelo menos com isso aí o Brasil se identifica, né? Que não é obrigatório o uso de máscara. Na verdade mas o pessoal não usa. Então, pelo menos com isso a gente se identifica um pouco. E, cara, essa é a notícia, tá? A notícia é do jornal Deutsche Welle, que é um jornal alemão bem importante, que é a utilização dos cachorros para tentar identificar coronavírus. Cara, vamos começar a pontuar. Primeiro, o lance da máscara tem um monte de coisas, mas você pensar que o pessoal que não está vacinando, na realidade está permitido não usar máscara quem já se vacinou, tomou as duas doses.
Então, tipo, esse lance da máscara também tá meio que sendo usado como moeda de troca com o pessoal negacionista. Porque eles vivem reclamando da máscara, então você quer tirar a máscara? Vacina. Porque eles têm vacina. Porque eles têm vacina. Aliás, diga-se de passagem, agora, pelo menos em voos, porque ainda tem as barreiras, né? Mas pelo menos em voos nacionais, Domésticos. ali dentro dos estados Oi? Doméstico. Nos voos domésticos dos Estados Unidos, você consegue. Se você ainda não tomou a vacina, você toma a vacina de uma dose só. Acho que é da Moderna, se eu não me engano, ou a da Johnson Da Johnson. Janssen. A Janssen. Então, essas vacinas agora estão indo para os aeroportos, para esses voos domésticos. Só mais um. Os Estados Unidos, pelo menos, nunca meteu 7-0 na gente, mas. 7-1. Não se 7-1. esqueça. Não se esqueça que o Oscar, grande Oscar, abraço Oscar lá na China, fez a gente lembrar que a gente tava tomando uma goleada quando ele fez o gol. E aí a gente lembrou que tava tomando uma goleada. Porque assim, a Alemanha parou no segundo tempo e a gente tinha esquecido que tava rolando. Tipo, todo mundo abandonou o jogo, foi fazer outra coisa. Aí o Oscar foi lá pra lembrar a gente que a gente tava perdendo. Parabéns, Oscar. Cumpriu bem o papel, né? Agora, o lance do cachorro, mano, a gente precisa disso mais rápido nas próximas pandemias e também pensa. Cara, porque é sensacional isso. Sensacional. Por exemplo, agora começou hoje, se eu não me engano, nós estamos falando dia 26, hoje ou ontem, começou uma tentativa de barreira. Como é que se fala? Barreira sanitária em São Paulo, né, que foi conversado. Aliás, devia ter sido mais rápido, porque eles marcaram reunião para dia seguinte. Nossa, Mas tudo bem, vamos lá, né? Que consiste numa coisa bem inútil, que é tipo pegar e ficar na rodoviária vendo os ônibus do Maranhão, que chegam, se eu não me engano, é no Maranhão, que foi encontrado o caso do indiano. Da cepa indiana. Da cepa indiana, né? E aí, nos ônibus que chegam no Maranhão, eles vão vendo se as pessoas têm sintoma ou não. Se a pessoa tiver sintoma, já vai fazer o teste, papapá. Imagina, assim, primeiro que é um horário específico dos ônibus, segundo que é só nos ônibus oficiais, então o ônibus que chega clandestino não dá, e por aí afora. Nem dá pra você fazer uma barreira muito grande. Agora, imagina se você consegue treinar uma porrada de cachorro e coloca, de fato, nesses lugares de fluxo. Você consegue criar barreiras dinâmicas, barreiras sanitárias dinâmicas, né? Então, tipo, isso é uma ferramenta sensacional que a gente poderia investir bastante, né? Tipo, mais rápido nas próximas pandemias. Já ficou pra próxima, na real, né? Assim, só pra comentar das barreiras sanitárias. Barreira sanitária teve em alguns municípios aqui de São Paulo, né? E elas não funcionavam muito bem, não. Assim, basicamente é o que você falou. Os servidores iam lá, mediam sua temperatura e te davam um panfleto. Assim, sabe? Se você não tá com... Não era nenhum teste muito... Como é que eu posso dizer? Muito preciso nem nada disso. Era a temperatura. Se você não tá com febre, vai que vai. Então, tipo, se você tá assintomático, vai que vai. Se você tá com dor de estômago ou coriza ou qualquer outro sintoma da Covid, exceto febre, vai que vai. Saca? Então, não é como se essas barreiras tivessem funcionado muito bem, não. Mas assim, concordo também que não dava pra fazer nada muito melhor que isso também não, né? Só pra um detalhe, você comentou que a cepa indiana apareceu no Maranhão, né? Você sabe quem esteve no Maranhão causando aglomeração nessas últimas semanas? Não me diga. É a mesma pessoa que causou aglomeração no Rio de Janeiro nesse final de semana e vai causar aglomeração em São Paulo e em Belo Horizonte. Ou pelo menos planeja causar aglomeração. Não diga. Capaz, você tá pensando Quem será? Quem será? A nova cepa tá viajando de... tá viajando de fretada. De avião oficial. Por falar em nova cepa, você viu que alguns pesquisadores da Unesp identificaram uma nova cepa no interior de São Paulo? No interior de São Paulo, sim. É a cepa T alguma coisa. É P4, na verdade. Ela parece... P4, isso. Ela parece que já é uma mutação da... Agora sim, né? Como é que chama? Ao vivo, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas ela já é uma mutação, tá? Ela
ela foi batizada como P4 e ela já foi encontrada em 21 municípios do estado de São Paulo. Tá? A primeira cidade que foi encontrada foi Porto Ferreira, uma cidade bem no interior ali. Eu tenho que pesquisar só para ter certeza, mas eu acho que fica perto de Araraquara, Porto Ferreira. Ok. É aquele negócio, né? A gente precisa de vacina e a gente precisa principalmente acelerar a vacinação. Por quê? Porque se você cria uma resistência que não é completa, você pode só acabar colaborando para que se crie uma cepa que seja resistente à vacina. Né? São coisas já muito bem conhecidas na biologia. Por exemplo, você entra com. Quando você tem uma bactéria complicada, você entra com antibiótico de amplo espectro, extremamente forte, exatamente para ter certeza que tudo vai morrer. Porque se sobreviver alguma coisa, quando você entra com antibiótico, ela fica resistente àquela coisa. E por aí vai. Então, quando você atinge uma certa grau de imunidade da população devido ao fato de o vírus ter contaminado muita gente, ele vai começar a encontrar resistência. Só que se essa resistência não for suficientemente forte para barrar de vez o vírus, o que vai acontecer é que ele vai escapando aos pouquinhos e vai acabar tendo uma variante que vai conseguir dominar a partir dessa resistência. E essa resistência que inicialmente tinha é superada por completo. Né? Então, o que eu tô falando aqui não é novidade não. nenhuma. Assim, a essa altura da pandemia, todo mundo deveria saber disso daí, pelo menos ter uma ideia. Muito do que você falou, essa cepa nova, né, a P4, ela pode ter se originado ela pode ter tido a mesma origem que a cepa P1, que é aquela em Manaus, a de Manaus, né, que foi a... Então ela pode ter saído do mesmo... Pode ter a mesma linhagem, né? E sabe o que é pior? Então, a cepa P4 ela pode vir da mesma linhagem da P1 e ela está com uma frequência muito alta numa região onde tem a P1. Isso é ruim. Isso é ruim, porque a P1 já é bastante contagiosa e a P4 parece estar na mesma linha, né? Porque esse é o problema. A gente já tem uma cepa, uma variante dominando o país. Se de repente uma ganhar dela, quer dizer que zera de novo. É aquele negócio do... aquele negócio... Adoro falar mas não falam dos números de recuperado. Qual que é o significado do número de recuperado? Número de recuperado, talvez pessoas que não possam ser contaminadas. Toda vez que aparece uma cepa nova que domina, zera isso, né? esse negócio. E já tipo assim, a gente não tem mais muita ideia, porque não se faz distinção de quem foi contaminado pela P1 e quem foi contaminado pela outra. Então, esse número já não é um número que diz, olha, essas galera tá protegida dessas variáveis dominantes. Mas aí chega uma nova variante, acabou. A galera que se recuperou não quer dizer mais porcaria nenhuma. Só pra gente pegar aqui a palavra de quem entende do negócio, né? O pesquisador da Unesp de Botucatu, tá? Ele também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, tá? É o João Pessoa Araújo Júnior. Ele explicou na matéria que ainda não é possível saber se essa nova variante é mais agressiva ou mais contagiosa que as outras, né? E aí, aspas para ele, né? O que sabemos é que ela compartilha a mesma mutação que tem a variante indiana e está com uma frequência muito alta numa região onde temos a P1 presente. Essa alta frequência, aumentando nos últimos tempos, nos preocupa muito. Tá? Não, sim. É complicado, né? E pior, né? Assim, não é pra virar um episódio sobre Covid nem nada disso, mas você viu também que o Covid ele ativa um vírus que tava dormente no nosso corpo agora, né? Parece que é uma pesquisa da Fiocruz que está mostrando isso. Existem evidências, deve ser feita novas pesquisas, mas é um vírus. Isso acontece, tem isso. É muito legal essas histórias de seja vírus, seja elementos das células que eles acabam entrando em contato de alguma forma coexistindo. Então tem o que seria um vírus ancestral no nosso organismo. O nosso organismo, em geral, tem uma porrada de bactéria que faz parte do organismo. Tem essas coisas também. Faz parte da história de evolução do ser humano. Então, o que parece... Bom, eu tô cortando a sua notícia. Você quer dar a notícia? Não era nenhuma notícia. Na verdade, acho que a gente pode falar disso semana que vem, na real. Então, agora sim é aquele máximo do... Para. Se você quer saber... Okay. Se você quer saber do vírus ancestral, do genoma humano, que é reativado aí pelo Covid...
aguardo semana que vem. A gente traz semana que vem, comenta isso daí com calma. E aí traz os detalhes legais, né? Até mais sobre essa nova variante P4. Acho que até semana que vem a gente já consegue mais dados, né? Já tem mais acessos. Porque assim, é problema, porque o Brasil tá vivendo um apagão de vacina. A gente está recebendo lá os insumos para produzir a vacina conta-gotas, né? Infelizmente. Assim, por todas as dificuldades que tem, né? Infelizmente. Enquanto isso, né, enquanto todo esse problema tá rolando, a gente está descobrindo nova cepa, nova variante, tem nova cepa chegando no Brasil, tem Covid ativando vírus ancestral, e tem tem senador sendo obrigado a falar qual é a diferença para outro médico, né, entre um remédio que serve para malária e um remédio que serve para vírus. Tipo, é basicamente isso que ele tá tendo que explicar. O que deve ser bastante frustrante, né? Porque tipo, é um colega de trabalho dele, é uma pessoa que divide o mesmo título que ele, né? Não, e o pior de tudo é que esse tipo de diferença é o tipo de diferença que se deveria esperar de qualquer um que tenha prestado atenção nas aulas de biologia do ensino médio. Não, a professora ou professor de biologia, ciências ali do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino fundamental mesmo, que mandava você fazer maquete explicando qual é a diferença entre vírus, protozoário, bactéria, essas coisas. Essa pessoa tá muito decepcionada com os brasileiros ultimamente. Muito decepcionada. Alguns brasileiros não fizeram a maquete direitinho, não entenderam a diferença entre um e outro. Então, você não sabe a diferença entre uma doença causada por um vírus, por uma bactéria ou por um protozoário. Aí você pode também confundir essas doenças tudo com câncer também, que já é outra coisa. Então, mano, você não consegue distinguir nada. Já pode... ou doenças que possam atingir a gente. Então pode voltar pro ensino médio. Ou pro fundamental, né? Ou pro fundamental. Também. Então, pessoal, a gente deixa aqui de novo o pedido, né? Curta, compartilhe o vídeo se você quiser e nos siga nas nossas redes sociais para saber de tudo que a gente deve lançar. Ainda que a gente não consiga movimentar tão bem essas redes, a gente tá tentando. Sim. A gente faz o possível com o tempo que a gente tem. A real é essa. Beleza. E se você acha que o papo tá ficando chato, experimente colocar velocidade 1.5 quando for assistir o nosso vídeo. Ou 2.0. É um caminho sem volta, já aviso. Assistir vídeo 2.0 é caminho sem volta. Sim, porque dá a impressão que você não tá perdendo muito tempo com aquele vídeo, só que ao mesmo ponto você assiste mais vídeos em velocidade 2, na verdade tá perdendo o mesmo tempo. É só uma falsa sensação de que você não tá perdendo tempo. Mas bom, já que você vai perder tempo, perca tempo com a gente, né? Exatamente. Então, até semana que vem para perder mais tempo com a gente. Até semana que vem.